Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Hudson Fidelis, da Igreja Batista Elohim. E nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje estamos falando sobre Cristo é o nosso abrigo seguro. Quando nós estamos em Jesus, a nossa vida está segura, né? Guardada. Eu queria mostrar alguns pontos aqui. Guardada de quê? De que nós somos salvos por Jesus? Eu elenquei aqui alguns pontos que eu queria que você compartilhasse. Se você quiser usar a sua Bíblia, pode usar a sua Bíblia, pode fazer a marcação dos versículos, isso é muito importante. Primeiro, nós somos salvos da ira de Deus. Está lá em João, capítulo número 3, versículo 36, que diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, meus amados irmãos, essa ira, ela precisa ser apagada da nossa vida. E ela só se apaga da vida do homem quando o homem recebe o Senhor Jesus como único Salvador da sua vida. Depois, nós somos salvos do pecado. Para tal, eu vou abrir no livro de Mateus, capítulo de número 1. Mateus 1, versículo 21. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Irmãos, a Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. E só através de Jesus o homem pode se reconciliar com Deus. Amém? Depois eu elenquei aqui nós somos salvos de cair em tentação. Veja bem, amados irmãos, a tentação leva o homem ao pecado. Então, eu separei o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, aqui no versículo de número 13, diz a palavra do Senhor: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Então, nós podemos observar que existe tentação, né? Nós precisamos vencê-las. E Deus, no seu imenso amor, Ele não coloca além do que a gente possa suportar. Amém? Então, nós somos salvos da tentação. Eu pus outro aqui, salvos das dificuldades. Salmo de número 27, Salmo de número 27, versículo 5. Eu vou trazer um ensinamento para você sobre salmos. Muitas vezes a gente vê nas pregações, dentro da casa de Deus, falar assim, vamos abrir no Salmo, no capítulo 27 de Salmos, que é o que nós vamos ver aqui, né? O Salmo 27, versículo 5. Não existe capítulos em Salmos. Os Salmos são individuais. Os Salmos são como o cantor cristão, a harpa cristã, são hinos que foram feitos. Então, são individuais. Por isso, não se fala
não se fala capítulo, não é capítulo, amém? 5, versículo 5, diz assim, ó: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. É Salmo de número 27, versículo 5. Então, irmãos, está dizendo aqui que quando vier o problema na nossa vida, nós temos que buscar o Senhor, né? Quando vier as dificuldades, né? A Bíblia fala que o homem construiu, né, a sua casa sobre areia, né? Então, quer dizer, não tinha um alicerce, veio os problemas. A Bíblia fala ventos, né? Veio águas, mas são problemas. E veio ali sobre a vida dele, e a casa dele foi destruída, ela caiu, né? E depois fala que ele foi um homem prudente, porque o homem prudente ele constrói a casa com alicerces, né? E veio os problemas e ele conseguiu sobreviver, a casa não caiu. Nossa vida é assim também. Quando a palavra de Deus está falando casa, areia, vendaval, são problemas na nossa vida. E se temos o Senhor Jesus no nosso coração, certamente Ele vai nos livrar de todo o mal, dessas dificuldades que aparecem. Vamos ver aqui também. Então seremos salvos também da morte. Irmãos, eu separei o 1 Coríntios, capítulo 15, para que possamos meditar. Que se você quiser ler esse livro de 1 Coríntios, irmãos, ele é muito bom. O 1 Coríntios é uma bênção. Existe 1 Coríntios e 2 Coríntios. E existiu o 3 Coríntios. Só que tem que, a Bíblia diz que essa carta, ela sumiu. Então, nós não temos o conhecimento dela, mas sabemos que ela existiu, né? Então, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo de número 15. Esse capítulo de número 15, ele fala da ressurreição de Jesus, né? Ele também diz sobre as primícias, né? Que aqueles que dormem, eles serão os primeiros, né, a ser ressuscitados, né? E também fala que aquele que é ressuscitado, ele terá um corpo de glória, igual ao corpo do Senhor Jesus, não é isso? E diz que os vivos, depois os vivos serão transformados. Quando Jesus voltar e a pessoa estiver viva, então ele vai ter um corpo transformado, um corpo de luz, conforme o corpo do Senhor Jesus. Vamos ver o que diz então 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Vai até o 57, tá? E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos salvos da morte. Então veio aquele aguilhão tentando nos ferir, mas ele não nos fere. Porque aqui diz aqui, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado foi lavado da nossa vida, da sua vida. Jesus, ele lavou os nossos pecados. Ele limpou os nossos pecados porque ele se fez pecado.
ele foi morto na cruz. E estando na cruz, amados irmãos, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tudo foi lançado no Senhor Jesus ali. Imagina, do mundo inteiro, daqueles que já passaram, daqueles que estão presentes e daqueles que virão ainda até a volta de Jesus. Está sobre Jesus o pecado da humanidade. Por isso o homem tem que ir até Jesus e falar: Senhor, lava-me, lava minha alma, para que eu seja um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma pessoa que cuida das coisas de Deus, que preocupa com as coisas de Deus. Porque o homem natural, irmãos, o espírito dele, ele não tem acesso a Deus, porque o espírito dele está na inércia. Quem comanda a vida do homem natural é a sua alma. A alma é o centro da inteligência, do saber, do querer. Então o homem, quando recebe Jesus, quando o homem olha para Jesus e chama Jesus, vem habitar na minha vida, o espírito dele que estava ali, naquela inércia que eu disse, ele é vivificado. E o homem passa a ter o espírito comandando e domando a sua alma. Porque a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. A carne aqui é a alma, sozinha, do homem natural. Ele não quer as coisas de Deus. Mas quando o homem dá um passo para o Senhor vai e santifica ele. É uma pessoa santificada. E é um processo, ele regenera, depois santifica e a pessoa vai dia após dia crescendo na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, tendo comunhão com a igreja, que são pessoas que também passaram por essa transformação. Então nós somos salvos da morte. Agora aqui para último lugar, nós somos salvos do juízo de Deus. Está lá no livro de João, capítulo 3. Eu quero ler com vocês também. Capítulo 3, versículo 18. 3:18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmãos, aquele que crê não é julgado, porque nós temos um advogado que é o Senhor Jesus. Advogado no grego é paracleto. Lembra dessa palavra aí? É bom a gente saber alguma coisa. Paracleto, nós temos no céu o Senhor Jesus, que ele advogou e advoga a nossa causa. O inimigo, ele acusa, mas nós temos quem nos defende. Então, querido e amado irmão, nós estamos salvos do juízo de Deus. Ainda diz assim: o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Existe unigênito e primogênito. É diferente um do outro. Unigênito é o único Filho de Deus, gerado por Deus, que é Deus também, na mesma qualidade. Não é um Deus menor, como muitas seitas estão ensinando por aí, não. A Trindade Santa é Pai, Filho e Espírito Santo. Não crê nessas seitas que estão falando que Jesus é um Deus menor. Não, jamais isso. Existe um só Deus. Muitas vezes a gente fica confundido por isso, porque são mistérios de Deus. É um só Deus,
Mas é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, cada um dentro de uma função. Então, que você possa meditar nessa palavra e possa crescer no reino de Deus, tá? Que Deus te abençoe. Se você quiser dar um like, dê um like, um joinha aí. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, viu? Sua igreja, seu pastor, em nome de Jesus. Até lá, em tudo, no ensinamento. Amém e amém, Jesus.